Vamos começar primeiro pelo pedido de prisão, que foi feito ontem. Chegou, né, ao conhecimento, notícia que o Léo Dias deu com exclusividade. A Ana Hickman pediu a prisão do Alexandre Correia pela 8ª vez. 8ª vez. O que eu acho do ECA? Eu acho ótimo. Instituto da Criança e do Adolescente, perfeito. Pouquíssimo, não tenho muito o que falar, é ótimo. Só sou contra essa história da publicidade ser proibida na TV aberta. E ser usado, por exemplo, mas assim, muita gente não usa. O que aconteceu com o filho aí da Ana Hickman, a forma como ele foi exposto em toda essa história, isso era, para mim, é crime, segundo o ECA, né? Ninguém fala nada, né? Você pegar o padrasto do moleque falando, postando em rede social, dizendo que agora a criança está segura, o que ele quer dizer com isso? Né? Quem é Eduardo Guedes para dizer que alguém está seguro? Bom, ela pediu, então, a prisão dele pela 8ª vez. Porque ele não paga pensão alimentícia para criança. Vamos só recordar qual é essa pensão alimentícia. A justiça condenou a Ana Hickman a pagar uma pensão de alimentos para o Alexandre. A pensão de alimentos é sempre determinada quando um casal tem um bom poder aquisitivo, caso deles, e um dos dois, durante a separação, vai ficar com controle de tudo. Então, a justiça criou um mecanismo de que esse que vai sair da família, normalmente é sempre homem que fica com o controle das coisas, e ele expulsa a mulher de casa, briga, sei lá, qualquer coisa, a justiça obriga ele a dar uma pensão razoável para cônjuge, para que ela não caia de padrão de vida. Geralmente é um bom padrão de vida, quando é mulher. Nesse caso do Alexandre, como é uma mulher que ficou com tudo, me parece que a justiça tem medo, né? Porque daí decidiram que a Ana tinha que dar 15 mil reais. O faturamento dela deve ser mais de 400 mil por mês. Mas veja só, o cara que tinha uma vida de príncipe e de rei lá com ela, porque é sócio dela, de repente tem que viver com uma mesada de 15 mil reais. Menos, porque desses 15 mil tinha que tirar 4.500 para dar para o menino, para o filho do casal, porque afinal a Ana Hickman não tem dinheiro, né? Então ele precisa colaborar com a pensão alimentícia. De qualquer forma, a juíza deu. Simplesmente ela não pagou até hoje, desde fevereiro. Ela tinha que pagar desde fevereiro, março, abril, maio, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ela deve 5 meses para ele de pensão de alimentos, não vai pagar, já foi determinado que ela tem que pagar, ela não paga, não acontece nada com ela, e agora ela pediu a prisão dele porque ele não está pagando a pensão dele. E o que me espanta, deixa eu ler aqui, o que para mim é espantoso, é o que o Ministério Público está virando, gente. Que coisa. Onde chegamos, né? Peraí. O Ministério Público está falando, não, ele tem que pagar porque ele está indo no fritada, como se ele recebesse. Não, ele tem que pagar porque ele tem um podcast. Olha aqui. As alegações do executado, Alexandre, de impossibilidade financeira, embora acompanhadas de alguns documentos, não elidem a obrigação alimentar já constituída. Ademais, as informações trazidas, como a atuação do executado em mídias sociais, oferecendo cursos e palestras sobre finanças, e mantendo um podcast monetizado, sugerem capacidade financeira que contradiz. O Ministério Público não quer nem perguntar quanto que o Alexandre ganha naquele podcast lá.
Acho que ele não tirou R$1.000 ainda. Eu não quero nem saber. Diante do exposto, conclui-se que a justificativa não possui o condão de afastar a execução da pensão alimentícia. Em consequência, requeiro que seja decretada a prisão do executado pelo prazo legal, caso não efetue o pagamento integral do débito alimentar, incluindo, ou seja, ele teria que pagar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, R$24.000, tudo, mais juro, mais correção monetária, mais vicendas. Bom, a última vez que isso foi pedido, a juíza lá da Vara da Família não aceitou. Ela, pelo menos, teve essa compreensão. A esperança mesmo que eu tenho hoje, gente, são em alguns magistrados, né? Ministério Público eu não acredito mais. Ministério Público, você caiu na mão, qualquer coisa, você foi acusado de qualquer coisa, tua vida acabou. Principalmente agressão contra a mulher. Você não tem chance. Pode ser inocente, tua chance é remota, né? A gente já viu, com raríssimas exceções, né? Como aconteceu no Rio de Janeiro, lá no caso Melling, o Ministério Público virou um órgão simplesmente executor. Ele não está interessado em verdade, não está interessado, o que quer jogar para frente e lacrar. Então, não tem nenhum. O que é Rica? Tem gente dizendo que a história de amor da Hickman vem mostrar que nem. É verdade, né? É verdade. É verdade, uma história de amor tão real, né? Tão sólida. Gustavo Miranda, eu já fiz essa pergunta, não é meio idiota isso? Se você prende o cara e mesmo que ele não vai conseguir pagar. Só que tem um detalhe, Gustavo, na questão da prisão por falta de pensão alimentícia. É o único crime onde que a pessoa é presa, cumpre a pena, sai e a pena continua existindo. Não sei se você sabe, né? É um dos poucos crimes que o Estado quer dar uma lição na pessoa, né? Então, enquanto ele ficar preso lá, porque assim, acho que não pode ficar mais de 3 meses, aí sai. Aí, se não tiver dinheiro para pagar, mais tarde, mais cedo ou tarde, vai acabar sendo preso de novo, e depois solto de novo, e, enfim. Agora, tem milhões de casos, né, de pais realmente que não querem dar pensão alimentícia. Né? O cara ganha uma fortuna e quer dar. Eu sei de cada caso, gente. O cara é empresário, o cara tem posto de gasolina, tem não sei o quê. Sabe quanto ele dá para a ex-mulher dele, para o filho? R$800 por mês, gente. Ele tirou tudo do nome dele e não tem como provar. Já meteu em Bitcoin. Ela não consegue. R$800, gente. O cara é milionário. Ele deve ter um patrimônio de mais de 3 milhões de reais. Ele paga R$800 para o filho, gente. Quer dizer, tem gente indecente, né? Tem homem muito indecente. Oi. Beijo, Ribeirão, 42 anos, casada desde os 15. Nossa família mais já é casada. Ah, que lindo. Tenho um filho de 15 anos. Que fofo. O menino está sofrendo, claro. É quem mais sofre desde o princípio, eu falei isso, gente. 19 meses que esse caso está rolando. 19 meses. Então, deixa eu ler aqui só. Incrível, cara. Pedindo a prisão do cara, porque ele vai no fritada, cara. Eu acho que ele não deveria ir, né? De forma nenhuma. Deixa eu ver mais aqui. Olha aqui a resposta do advogado, doutor Bruno Ferulo, advogado do Alexandre, para falar aqui, né? Enquanto nada paga, o devedor, que é a Ana Hickman, continua faturando em merchandising, palestras e podcasts,
quando não se exibe em clínicas de estética, restaurantes e na academia, jogando nas costas. Gente, está acusando ele de ir para a clínica de estética. O que tem? Ele não faz. Chega, cansei. Isso aqui é. Vou falar para vocês, é doentio. Oi, Mara, obrigado. Muito obrigado. Barriguinha depilada porque ela já fez ultrassom. Cansa isso, gente, cansa. Cansa até para mim, que estou só cobrindo, né? Eu também, eu penso no menino mesmo. Infelizmente, a justiça realmente cega. Não era, né? A gente entrou num país, como eu disse, misândrico, né? O Brasil é misândrico hoje. O ódio contra o homem é a base de tudo. Né? Vamos lá. Mundo dos trigêmeos. Feltrin, casamento também não é um bom negócio para a mulher. Esse bando de homem infantil que acha que a esposa é mãe. Concordo plenamente. Ela vira escrava com jornada tripla. Enfim, pode acabar que não deu certo. Também não é a regra, né? Eu nem acho que a mulher ou o homem canalhas são a regra. Mas o que está acontecendo, a gente está vendo em números. Menor número de casamento da história, menor número de nascimento da história, maior quantidade de contrato de namoro da história, homens apavorados, né, leis sendo criadas todos os dias para destruir mesmo, né, esse tipo de relação. Porque pensem bem, quem está criando, vamos repetir pela milésima vez, o que eu falei ontem para o Sérgio, a única pauta que bolsonarista e petista estão juntos, lado a lado, de mãozinha, ninguém solta a mão de ninguém, é na questão das leis contra o homem. Leis que defendem as mulheres, não só defendem, né? Que tornaram as mulheres. É a única pauta. Política não, economia não, área social, educação, religião, se odeiam. O bolsonarista e o petista se odeiam em todas as áreas. Tudo que você imaginar. Serviço social, tudo, odeiam. Mas na parte para criar lei que prejudica o homem e sempre favorece a mulher, petista e bolsonarista estão saltitantes pelos campos do Senhor, de girassol, de mãozinha dados, sabe? Com uma cestinha, fazendo piquenique. Iguaizinhos. Né? Os dois tipos são covardes. Os dois morrem de medo da pressão das feminazes. Estava no Felipe Campos, né? Vamos ver o que o Alexandre falou no Felipe Campos? Felipe é parceiro aqui da Pai Saraiva. Vamos pensando aí o que a gente faz de live no domingo, vai? Deixa eu ver. Ah, não, já sei. A gente vai fazer sobre filmes. Espera aí. Eu não assisti. Ontem eu estava muito cansado. A entrevista com o Sérgio me desgastou bastante. Vamos lá. Espera aí. Pronto. Vamos lá. Quem gosta muito de mim, Herculana, também gosto de você, Herculana. Dá aula de piano e teclado? Não, gente, não ganha nada, muito pouco. Ser professor no Brasil? Vamos ver o que o Alexandre falou. Eu acredito na justiça, né? Então, em relação a esse tema, o que eu posso dizer em linhas gerais do que era meu de direito, nada aconteceu. O que acontece é o que a outra parte entende que ela tem que promover, né? Então, desculpa até a minha aparência, eu estou num dia muito triste, muito cansado, Thiago, entendeu? Então, estou muito exausto. Eu imagino, porque essa história vem se arrastando há muito tempo e parece que cada vez mais aparecem novos capítulos, novos episódios e nada é resolvido, né, Alexandre?
O que acontece, Thiago? Você até me corta se eu estiver me estendendo muito. Né? Eu não consigo entender por que algumas pessoas da imprensa, diferente de vocês e do Feltrin, conseguem lançar um olhar de apoio para outra parte. Vamos chamar minha ex-esposa de outra parte. Porque veja só você, duas pessoas oriundas do mesmo casamento, de uma mesma sociedade. Uma vive o tal do noivado, o tal do casamento, bons vinhos, Porsche, apartamentos, closet, viagens, né, um high life total. E a outra parte vive como um miserável, há 585 dias, esperando o que lhe é de direito. Lembrando que o Alexandre continua sendo dono de absolutamente tudo da parte dele, 50% de tudo, né? E eu acho impensável, inimaginável que a justiça permitiria que o que está acontecendo com ele acontecesse o contrário, se ele estivesse fazendo isso com uma mulher. Né? Eu não sei como ele está resistindo, sinceramente. Eu não teria força. Que ele construiu durante 24 anos e 8 meses, não são 24 meses, são 24 anos e 8 meses, que uma menina da roça do interior do Rio Grande do Sul virou alguém do tamanho de uma Ana Hickman. Então, eu não sei também quem acredita que ela tenha se feito sozinha, né? Porque eu fui jogado aí como se eu tivesse sido um moribundo, um pária social esse tempo todo. Então, duas pessoas oriundas de um mesmo matrimônio vivem de maneira absolutamente distintas. Hoje, eu sobrevivo. Por que eu sobrevivo? Eu faço algumas coisas em rede social em troca de permuta, exemplo, alguma coisa com restaurante, alguma coisa com por exemplo, com a chefe Lucy, que faz, né, marmitas para uma coisa. Vai embora, Daniele. Tem tanto canal para você ir. Por que você está aqui? Você não vai fazer falta, nem eu vou fazer falta para você. Vai embora. Vaza. Comida super gostosa, alguma coisa de rejuvenescimento para não parecer ter 80 anos e poder, inclusive, pôr minha cara aí. Perdeu o direito, não. Ela tirou dele. Ela não dá absolutamente nada para ele. Né? O gasto da família é R$200 mil por mês. Ele não tem nada, não recebeu nada, absolutamente nada, nem vai receber. Rede social e tentar algum trabalho, uma coisinha ou outra. Agora, a outra parte, ela ataca de uma maneira tão impiedosa que ela, inclusive, diz ao judiciário que eu recebo para ir em podcast. Para você entender o absurdo da coisa. Aqui você nunca recebeu, pelo menos nunca comprou. Nenhum podcast paga, gente, pelo amor de Deus. Você viu que o promotor falou que assim, ele está monetizando o podcast dele. Faça-me favor, né, gente? Então, mas a outra parte, ela faz todo o possível para conspirar para a minha destruição. Né? Até um outro colega seu me perguntou hoje se eu acho que eu sofro perseguição. Eu falei, mas amigo, eu é que te pergunto, o que mais precisa para você dar entendimento? É muita cara de pau, né? O cara... Um repórter perguntar para o Alexandre se ele acha que ele é vítima de perseguição da imprensa, gente. Que eu sofro uma perseguição. Porque veja só, se alguém está feliz, casada, tá vendo o vestido de noiva, a joia, a festa, a fazenda, tá tudo certo, tá uma graça a vida dela. Ela não deixa outra parte em paz. Eu acho que tem alguma coisa que a imprensa não está conseguindo, que não são vocês e nem o Feltrin. Alguma coisa que a imprensa não está conseguindo enxergar nisso tudo. Por que alguém que diz viver um conto de fadas, que agora que ela está conhecendo o amor, que agora que ela está sabendo que a alegria, então 24 anos ela jogou no lixo, está tudo bem, é direito dela, legal. Mas por que ela não me deixa em paz? Por que ela não honra aquilo que a justiça determina? Por que ela não divide os bens? Por que ela não paga credor para ver se sobra algum dinheiro para gente? Por que ela só enrola, só embarriga, só posterga? 19 meses de acusação de foro criminal. Se não é o doutor Bruno Ferulo, eu estava completamente complicado. Graças a Deus eu tenho um excelente criminalista. 19 meses e meio de acusação do DEI que não prova nada. Cadê os milhões que eu roubei? A conta de Londres. Cadê dinheiro? Cadê tudo? Se não fosse o Alexandre, não existiria. Com certeza não. Mas de jeito nenhum.
Ela era bonita, ia até ser uma modelo. Agora, chegar na Record, não teria chegado nunca. Porque ele que conhecia o Paulo Henrique Amorim. Amor do Edu, o que tem? Deixa eu aumentar um pouco a velocidade aqui, vai. Espera aí, tá muito devagar. A formação de pirâmide, formação de quadrilha. Então, Tiago, tem um enredo de terror. Pra mim. Sim, sim. Pra mim. Porque pra ela tá um ponto de fadas. O que pesa nessa situação, que aí eu provoco a opinião pública com a sua permissão, é até quando as pessoas vão passando o recibo pra loucura dessa moça. Exatamente. Ninguém vai chegar pra essa moça e falar, gata, calma. Se você tá feliz, segue sua vida. Dá a parte do cara e segue. Ô, Alexandre, mas você sabe que eu tenho visto aí um movimento, claro que ainda não total, mas boa parte do público já tá ficando do teu lado. Já tá não falando, o Alexandre é bonzinho, não é isso. Mas a galera já tá começando a entender que toda essa história algo tá errado. Porque a grande mídia, como você falou, realmente, a grande mídia divulga apenas o que quer, né? E Na verdade, me permita corrigir. Vai lá. Vocês são a grande mídia, o Ricardo Feltrin são a grande mídia. O resto são pessoas que trabalham com dinheiro, Tiago, me perdoa. A mídia é você, a mídia é o Felipe, mídia são os seus pares desse programa, o Ricardo Feltrin. O resto não, parceiro. O resto não é mídia. O resto, se eu tivesse dinheiro, tava resolvido. É simples. Pra quem não sabe, Ale, vamos fazer só A Má quer perguntar alguma coisa. A Mabito vai te fazer uma pergunta. Por favor. Olá, Alexandre, prazer em falar contigo. Eu queria perguntar, que você acabou de falar sobre perseguição, e eu queria implementar uma pergunta sobre esse desgaste psicológico, emocionalmente. Como que você lida com tudo isso? Como você tem lidado com tudo isso? Obrigado pela sua opinião. Eu tenho a fé comigo e o Oxóssi não vai me abandonar. O Oxóssi não vai me deixar pra trás, não mata. Entendeu? Eu falei isso, inclusive, pro Felipe. Antes de iniciar o programa, eu tive uma crise de choro abrupta, porque, cara, eu tô exausto. Eu só quero pagar quem eu devo. Eu só quero receber aquilo que a justiça determinou que a outra parte pague. Se sobrar algum dinheiro, bem, se não, amém. Eu tenho 2 braços e 2 pernas. E eu seguir a minha vida e poder criar o meu filho dentro do regime de convivência e poder ter uma vida digna. Qual o tamanho do valor, patrimônio, incluindo a marca? Olha, a marca dela em 2023 valia 100 milhões, em tese, né? Mas essa marca deve ter desvalorizado bastante por causa de tudo isso que está acontecendo. Eles têm aí um patrimônio de uns 60 milhões de reais hoje, 70, e eles têm uma dívida de 70 milhões também. Então, supondo que a casa lá de Itu seja vendida por 30 milhões de reais, que eu acho difícil, eles têm mais um monte de escritórios, né, de salas comerciais, tem um terreno maravilhoso no Pacaembu, tem mais um apartamento fabuloso, 2 aqui em Perdizes. Eu acho que eles poderiam, 70 milhões, eles não vão pagar de dívida, vão pagar 35, vão cortar metade disso aí. Eles poderiam vender tudo que tem, pagar todas as dívidas e ele seguir reto. Agora, o problema é o seguinte, que tem uma questão que ainda não foi comentada. O Alexandre pode reivindicar metade da marca na Hickman. Isso vai ser uma conversa lá para frente, porque ele é sócio da marca. Ele ajudou a fazer a marca. Então, é uma coisa que uma pessoa que me avisou, inclusive, né? Porque ele não vai ficar com quase nada, né? Se pagarem as dívidas, ela vai continuar rica, ganhando. O problema é que ele pode reivindicar 50% da marca. Não é 150 milhões, não. Isso é mentira. Eles não têm 150 milhões. Somando tudo, 150 milhões? Pode ser. Você não pode imaginar a sensação devastadora que é você ir dormir com medo de ser preso. É a 8ª vez. Sim. Foi ela imputar arma de fogo na minha casa que não existiu. Foi simulacro de quebra de medida protetiva que não existiu. Pôr o Eduardo para me ligar em nome do meu filho. Todas as situações envolvendo a parte de pensão. Então, gente, vocês não querem saber o que é devastador para um cara que teve tudo na vida? Acordar com medo de ser preso. E parece que a mim está sendo tirado o direito de viver em paz. Eu só preciso viver em paz, gente. Só isso. Ô, Alexandre, é difícil até falar, mas tem alguma previsão de que, por exemplo, o que está bloqueado, que é seu de direito, das empresas que pertenciam a vocês? Só está bloqueado pela justiça para pagar dívidas. A justiça não bloqueou nada para garantir a ele, exceto lá na Vara da Família, que proibiu a Ana de vender os imóveis, porque ela já estava colocando à venda coisas sem pedir para ele. E, na verdade, agora a mansão pode ir para leilão porque a justiça autorizou. Há alguma previsão desse imbróglio ser resolvido? Eu vou responder de trás para frente. Qual foi o intuito da Ana Hickman e seus defensores? Me imputar uma série de crimes
para isentar ela da obrigação das dívidas e jogar tudo nas minhas costas para ela sair de Cinderela. Simples assim. Eles não conseguiram e não vão conseguir. A Ana Hickman teve um revés semana passada, onde ela foi formalmente acuada de fazer um acordo com o Banco da Ecoval, senão ela estava em sérios problemas por fraude contra credor, porque ela migrou o dinheiro da empresa para a conta da irmã Isabel. Acho que ele errou, não é o da Ecoval, é o original, ele confundiu. Até eu tô sabendo mais agora. Conta da Blue. Ela tem a situação do Banco da Ecoval, que ela inclusive está incriminando um perito, que é uma coisa insana, mas aí é problema dela. Ela mal sabe o buraco que ela está enfiando na mão dela. Ela está pondo em jogo a palavra e o laudo de um perito renomado, inclusive da justiça, entendeu? O que ela não consegue entender é que nós somos casados em regime de comunhão parcial de bens. Ora, nós nos casamos em fevereiro de 98, não tínhamos nada, amelhamos um bom patrimônio, passa aí de 65 milhões de reais em imóveis, tem marca, tem franquia, tem tudo. Ela tem que dividir por conta da lei. Só que o problema da Ana Hickman e seus defensores é que eles se acham acima da lei. E o que nós aguardamos, eu, a doutora Diva, o doutor Alexandre, o doutor Bruno, o que nós aguardamos é que alguém da justiça sinalize para ela e diga, moça, eu acho melhor você parar. Vamos aqui dividir, pagar quem a gente deve, acima de tudo, pagar quem a gente deve, sobrou algum dinheiro, divide no meio. E acabou. Simples assim. Exatamente. Ela tem ódio. E o talarico, qual o movimento? Cuidado que podem te prender aí se falar isso daí. Ela tem ódio dele, né? Muito ódio. Ódio. Bom dia para você. Deus abençoe você também. Aqui, a feminazi aqui. Trabalhar não quer. Vai cuidar da sua família, minha senhora, que está cheia de problema também, né? Vocês estão todos endividados, a senhora está quase quebrada aí no cartão de crédito, né? Então fica quietinha, vai pagar suas dívidas aí. Não vou falar no que a senhora está gastando lá na Shopee. Ninguém acha que é triste vermos a justiça apoiando essa mulher. Não, é triste ver a justiça apoiando a injustiça. Ponto. A briga é por divisão de patrimônio. Não, a briga é porque ela não quer assumir a dívida que ela tem junto com ele. Ela quer jogar nas costas dele toda a dívida e ficar com todos os bens. É isso que eu entendo. Gente, pela 1000ª vez, o Jair não pode trabalhar agora, ele está afastado com atestado. Ele não pode voltar a trabalhar agora. Se eu sei por que ela faz tantos pedidos de prisão, porque ela quer... Eu já falei que isso é a única coisa que eu não sei de todo esse caso. É o porquê tanto ódio da Ana Hickman pelo ex-marido. Óbvio, para mim, dinheiro é a base de tudo. Quando ela viu que tudo aquilo que eles construíram durante décadas, né, 20 anos, tudo estava fundado por causa da dívida, que eles foram enganados por um estelionatário que passou a perna neles, quase arrancou mais dinheiro ainda deles, que se aproveitou da situação deles. Quando ela viu que era tudo mentira, que ela não ia ter aporte de 33 milhões de dólares nas indústrias Hickman, que um sócio lá do Caribe, que tinha um fundo de 6 bilhões de euros, não ia colocar 33 milhões, e que eles estavam enrolados, porque eles ficaram enrolando, fazendo empréstimo para não vender nada, aí ela simplesmente enlouqueceu, tipo assim, perdi tudo, a culpa é dele. É simples, não assumiu nenhum erro dela, ele fez um monte de cagada como empresário, ela também, e aí é essa história, simples. Foram enganados por um estelionatário e ela, quando caiu em si, que não ia pingar o dinheiro mesmo, que eles tinham sido vítimas, aí culpou ele por tudo. E ele tem culpa, ele já falou que tem culpa e eu vejo que ele tem culpa, né? Fez bastante cagada, né? Acreditar no tal do Miguel. Doutor Miguel, isso aí, deu um migué neles mesmo. É duro, gente. Mas fora isso, fora essa questão do dinheiro, porque para mim o mais importante para a Ana Hickman é o dinheiro e a fama, né? Essa imagem que ela passa, né? Da empoderada, etc. Né? Mas aí que tá. Mais ódio a esse ponto de querer... Gente, a mulher tirou o plano de saúde do ex-marido que tem câncer maligno, incurável.
Só isso, para mim, é uma tentativa de homicídio, eu penso. Agora, que ponto do ódio que a pessoa chegou para querer a morte? Ana Hickman quis a morte do Alexandre. Eu falei isso lá o ano passado. Eu acho que a grande decepção dela foi ele não morrer. Se quer saber. Eu acho que a grande decepção que ela teve foi o Alexandre não ter morrido. Parece duro o que eu estou falando, mas a minha sensação é essa. Ela achou que ele ia morrer, que ele não ia sobreviver àquele câncer. Foi muita coisa, gente, né? Muita coisa. O cara teve muitos problemas. Teve muitas complicações da operação dele de câncer horríveis. Então ela achou que ele ia morrer. Eu acho. Outro caso de psiquiatria, um doutor que diz que vai trazer um aporte de 33 milhões de dólares, mora 1 ano de graça? Não, 3 anos de graça. O ódio dela contra ele é uma coisa assustadora. Mas eu conheço gente que tem ódio também desse jeito. O que é? Não sei por quê, pegou muito. Ela está contaminada por ódio. Então. Mas eu acho que tem mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Você é processado por quê? Porque eu falei que alguém gostaria que o outro morresse? Isso é crime. Me poupe. É minha opinião. Estou no caso há 2 anos, não vou saber. Na verdade, ela está surfando na monetização por amor. Bom, uma coisa é certa, né? Nunca antes nesse país, como diria certo presidente, nunca na história desse país Ana Hickman teve tanta exposição na mídia. Muito menos o Eduardo Guedes, que, como vocês sabem, é uma pessoa que dá traço de Ibope, né? Então, para eles está sendo super lucrativo isso. Só não está sendo totalmente lucrativo porque vocês não veem nem Ana Hickman, nem Eduardo Guedes fazendo muita propaganda, né? Por quê? Porque não cai bem essa história para ninguém. Renata, desculpa, você acha que ele traiu ela? Relação com amor mal resolvido? Se ele traiu ela, eu não acredito, não. Quem sabe? Não sei dizer isso, viu, Renato? Nem o contrário também, né? O contrário, tudo indica, né? Que eles estavam juntos, ela e o Eduardo Guedes, há muito tempo, mas é algum outro ódio, tem uma coisa muito estranha. Quando o menino amadurecer, vai odiar a mãe? Eu espero que não. Nenhuma criança merece odiar a mãe, né? Pelo amor de Deus, acho que não vai acontecer nada. Obrigado, Manuel, tchau. Obrigado, gostar do meu trabalho. Obrigado mesmo. Ela acha legal o filho visitar o pai na cadeia. Olha, eu só queria... A única coisa que eu me preocupo em todo esse negócio é o menino. É horrível, gente. O ódio dela se chama Eduardo? Por que você acha? Gente, eu acho que o do Guedes... Não sei se é o ódio dele. Eu acho que o Edu Guedes nunca teve motivo para ter ódio do Alexandre. Sei não. A única coisa que dá para perceber, que agora a gente vê, né, que é uma coisa que nunca tinha acontecido, que ela está adorando a exposição, primeiro, porque ela está com o apoio de 99% da mídia, independentemente da verdade, e se tornou uma coisa simplesmente obsessiva, essa história de contar a sua vida 24 horas por dia na rede social. É o dia inteiro, manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, tudo ela tem que contar para as pessoas o que ela está fazendo.
E isso é sinal que ela está adorando esse tipo de exposição, né? Ana transferiu o ódio do pai para o Alexandre. Interessante. Acho que não. Acho que não, porque o pai não tirou dinheiro dela. O ódio que ela tem pelo Alexandre é maior do que ela teve pelo pai, tenho certeza. Seguramente tem mais coisa envolvida, por esse desejo desmedido por vingança é impressionante, também acho. É estranho, no mínimo, né? Eu fico espantado só, porque sinceramente, gente, ela não parece estar preocupada com nada a não ser si mesma. A exposição, sua marca, sabe? Ou como expõe a criança, toda essa história, sabe? Toda hora botando foto do menino, a vida acontecendo que nem uma novela, vocês veem tudo. Ai, hoje vai ser isso, agora vamos anunciar o noivado, agora anunciamos o noivado, agora esse é o vestido que eu vou usar, aí vamos comprar aquela mansão no interior de São Paulo, aí não compramos, aí a casa de Alan, não sei o quê, sabe? Virou uma novela para ela e ela está adorando isso. Só que não está dando retorno financeiro, porque você não vê a Ana Hickman fazendo publicidade, nem Eduardo Guedes, porque esse tipo de coisa desgasta a imagem.